435 milhões é o número de clientes que usam os serviços do PayPal para fazer compras ou transações entre si. Uma empresa que viu as suas ações chegarem aos $310 em 2021 está atualmente 75% abaixo desse valor e, naturalmente, é uma excelente candidata a uma avaliação aqui no canal. Numa altura em que as carteiras digitais começam a posicionar-se como a tecnologia do futuro, será que o PayPal é neste momento uma boa oportunidade de investimento? Conseguirá a empresa convencer os investidores que pode retornar aos valores do passado? Hoje vamos descobrir. Assim que fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos analisar a empresa PayPal, perceber o seu modelo de negócio, vamos analisar a performance dos últimos 10 anos e tentar projetar a próxima década, calculando assim o que seria um valor justo a pagar atualmente por uma ação da empresa. O PayPal é uma empresa que vende serviços de pagamento e transações financeiras entre clientes e diferentes negócios ou empresas. Muito provavelmente já te cruzaste com a sua tecnologia quando fizeste compras online e na parte do checkout tinhas a opção de usar o PayPal para fazer o pagamento. A empresa está cada vez integrada com mais negócios online, um número que passou de 13 milhões em 2015 para 35 milhões em 2022. Mas não é só o número de negócios que usam o PayPal que está a crescer. No mesmo intervalo de tempo, os utilizadores cresceram de 143 milhões para 435 milhões. Estes utilizadores, além de poderem usar o PayPal para pagar compras online, podem também enviar dinheiro entre eles, comprar criptomoedas ou até mesmo obter créditos pessoais. A empresa faz dinheiro através das comissões geradas em cada uma dessas transações. Se, por exemplo, as transações entre indivíduos e na mesma divisa são gratuitas, nas transações para diferentes divisas, chamadas de cross-border, a empresa cobra uma percentagem do valor. Sempre que for feito um pagamento num checkout, à semelhança do que acontece com as empresas Visa e Mastercard, por exemplo, a PayPal cobra também uma percentagem sobre essa venda. Assim que um dos números mais importantes de avaliar nesta empresa é a quantidade de transações que são feitas a cada ano e o volume total de dinheiro movimentado nessas transações. E como podem ver, o número de transações tem vindo a crescer de forma exponencial desde 2013, registando mais de 22 mil milhões de transações no ano passado. Isto resultou num volume total de dinheiro superior a 1,3 trilhões de dólares, um volume quase 7 vezes superior ao registado em 2014. Olhando para os números do ano passado, vemos que apesar de, ao nível da receita, a empresa ter arrecadado mais de 27 mil milhões de dólares, um aumento de 8% face a 2021, as despesas operativas também subiram e a um ritmo de 12%, resultando num lucro operativo inferior em cerca de 10%. Ainda é positivo, o que é bom, e está acima do valor de 2020. Podemos ver que a margem operativa voltou ao que parece ser a normalidade, a rondar os 15%, e é preocupante perceber que o benefício líquido da empresa caiu mais de 42%. Em parte devido à subida dos impostos que este ano ficaram pelos 28%, um valor que já vamos ver foi o mais alto de sempre. No que respeita ao balanço, a posição da empresa é bastante sólida, tem mais de 10 mil milhões de dólares em liquidez, ativos muito superiores aos passivos, uma dívida de longo prazo praticamente igual à liquidez da empresa, tudo aquilo que o investidor gosta de ver. Olhando para os fluxos de caixa, e é aqui que percebemos a movimentação do capital na empresa e onde é que efetivamente a empresa está a gastar o dinheiro gerado pela operação. E podemos ver que os fluxos de caixa operativos, apesar de superiores a 2021, são inferiores ao ano de 2020. O ano 2020 foi, sem dúvida, um ano algo anormal, porque devido aos confinamentos e ao crescimento do volume de compras online, a empresa apresentou números excepcionais e é, portanto, uma referência difícil de repetir. No entanto, e como vos mencionei também no episódio da Amazon, reparem que a compensação por ações é muito mais baixa, cerca de 1/5 do total dos fluxos operativos. Na Amazon, como vimos, era mais de 40%, mas no caso da PayPal até diminuiu este ano, pelo que a tendência parece estar a inverter. Podemos ajustar os fluxos de caixa com esse valor e ficaríamos com 4,6 mil milhões de dólares.
Valor esse que é enorme quando comparado com o CAPEX da empresa. Isto significa que depois dos custos de manutenção, a empresa fica com praticamente 4 mil milhões de dólares para gastar onde quiser. Agora imaginem-se vocês à frente de uma empresa que vos dá 4 mil milhões de dólares por ano para gastar e não têm de pagar dividendos. Onde é que gastariam esse dinheiro? Se responderam em aquisições, então acertaram. Ao longo dos últimos anos, o PayPal tem comprado outras empresas que ajudaram a escalar os seus serviços noutras geografias e para um número crescente de utilizadores. E não só tem tido sucesso nessa integração, como com o restante capital tem recomprado as suas ações, retornando assim também algum valor aos acionistas. Olhemos então para o histórico da empresa para perceber a performance da mesma na última década. A empresa é pública desde 2002, entretanto foi comprada pelo eBay e separou-se novamente em 2015 através de um spin-off. Podemos ver que receitas, EBITDA e lucros líquidos todos têm uma tendência crescente e positiva desde 2013. Os lucros líquidos tiveram ali 2 anos atípicos com a pandemia e, como já tínhamos visto, caíram em 2022. Mas reparem lá nos gráficos e digam-me que outra coisa vos salta à vista. É verdade, as margens da empresa têm vindo a decair, o que é resultado não só de maiores custos operacionais, como também de uma maior pressão competitiva. Apesar da queda nas margens, os crescimentos anualizados da última década são saudáveis e mostram alguma consistência acima de 10%. O número de ações tem vindo a diminuir, o que já tínhamos visto tem sido consequência de uma das principais alocações de capital da empresa. E podemos também ainda confirmar o histórico dos diferentes fluxos de caixa que permitiram à empresa ser muito consistente na capacidade de gerar grandes quantidades de dinheiro todos os anos. Neste momento, o múltiplo associado aos fluxos de caixa livre do ano passado é o mais baixo da história, o que é um sinal de que a empresa pode ser uma boa oportunidade de investimento. Mas como sabem, isto de olhar para o passado diz-nos pouco sobre o que vai acontecer no futuro. É importante porque serve para perceber a trajetória e definir referências, mas temos de projetar o futuro para perceber qual o valor justificável para uma ação. E começamos a projetar o EBITDA até 2032. Até 2027 eu uso os valores das previsões dos analistas que seguem a empresa e daí para a frente eu uso um valor decrescente abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. Ponderando divergências de 20% nos cenários pessimista e otimista e dando pesos diferentes a cada um deles, em 2032 seria de esperar um valor de $300 por ação. Isto representaria uma valorização anual de 15% face ao valor atual. Mas, mais uma vez, como sabem, um método apenas não nos dá muita confiança, assim que vamos projetar os fluxos de caixa e analisar o resultado. E começo por explicar o porquê de eu usar um retorno anual esperado de 10%. Reparem como o custo de capital próprio para a empresa supera os 9%. Já o custo da dívida ronda atualmente os 4,5%. Isto explica muitas vezes o porquê da maioria das empresas recorrerem à dívida em vez de diluírem o seu património. E como estamos a projetar os fluxos de caixa referentes aos acionistas, temos de usar um retorno superior ao custo desse património. A título de curiosidade, reparem como as condições macroeconómicas conseguem rapidamente deteriorar o refinanciamento de uma empresa. O que em 2021 eram custos inferiores a 2%, são hoje, 2 anos depois, superiores a 5%. Analisando então as minhas premissas, eu estou a ser bastante conservador, apenas e só para vos mostrar que para crescimentos muito pobres no futuro, ainda assim o valor intrínseco da ação seria de $83. Aliás, como os fluxos de caixa estão intimamente dependentes do volume de transações e sabendo que o mesmo tem crescido a 2 dígitos no passado, eu vou testar esta minha projeção. Com o volume de transações a crescer apenas a 8% ao ano e com os fluxos de caixa dos acionistas a representarem normalmente 0,6% desse valor, em 2032 eu teria uns fluxos de caixa dos acionistas de 9,2 mil milhões de dólares. Ora, segundo as minhas projeções e mantive as ações constantes, esses fluxos de caixa seriam de 9,4 mil milhões de dólares. Acho que este exemplo demonstra bem o conservadora que é
esta projeção. Bom, mas se a empresa é assim uma oportunidade tão evidente, por que é que está a pouco mais de $70 por ação? E a resposta está nas transações transfronteiriças, as tais cross-border. Este tipo de transações tem vindo a decrescer percentualmente desde 2020 e são precisamente o nicho onde a PayPal faz mais dinheiro. Isto é bastante explícito num dos riscos mencionados no relatório anual e, ao existirem menos transações deste tipo, a receita da empresa é naturalmente afetada. E se olharem com atenção, até agora a empresa tinha apresentado sempre crescimentos de 2 dígitos na receita e precisamente num ano onde estas transações caíram 3%, a receita cresceu muito menos. Com uma recessão à porta e com os mercados tão focados no curto prazo, é possível que este tipo de transações não volte à casa dos 17% tão cedo. Mas, mesmo assumindo que a empresa não consegue crescer nos próximos 10 anos e consegue manter os fluxos livres de 5 mil milhões de dólares, usando 75% desse valor e recomprando ações todos os anos, daria para reduzir cerca de 66,6 milhões de ações anualmente. Isto representaria um retorno superior a 5,7% todos os anos só com a recompra de ações. Obviamente que à medida que as ações valorizam, este valor pode variar, mas serve como referência. Ainda assim, eu acho que mesmo tendo em conta a concorrência de sistemas como a Apple Pay ou o Google Pay, o PayPal continua a ser líder no mercado global e sobretudo nos Estados Unidos, apesar de ser praticamente impossível entrar no mercado chinês devido à concorrência de Alipay ou WeChat, mas existe muito potencial noutros mercados, sobretudo com as carteiras digitais que, na minha opinião, substituirão os cartões de crédito na próxima década. Confessar ainda que eu sou suspeito, já que além de ter uma posição na empresa de 1,4% do meu portfólio, eu uso os seus serviços para diversos efeitos e nunca tive problemas, mas ainda assim gostaria de conhecer a tua opinião sobre o PayPal. Parece-te um bom investimento? Esta semana foi uma semana muito positiva para os mercados, com exceção do Brasil, onde todos apresentaram subidas com o Nasdaq a dominar nos Estados Unidos e o índice italiano a dominar na Europa. Numa altura em que saíram os dados da inflação, eu acho que muito poucos estão a levar a sério a gravidade da situação. Na Europa, a inflação passou de 8,6% para 8,5%, mas se olharem para as categorias que compõem o índice, com exceção da energia, todas apresentaram subidas. E isto quando o preço do gás natural caiu drasticamente desde o final do ano passado, e o preço do barril do petróleo está agora ao mesmo nível de 2018. Com taxas de juro de 3%, o efeito do Banco Central Europeu na descida da inflação é de 0. Isto significa que esses 3% vão ter de subir muito mais, pessoalmente acredito que no mínimo até aos 5%, o que seria desastroso para quem tem um crédito à habitação. Talvez por isso a Presidente do Banco Central Europeu já veio preparar o terreno e dizer que mesmo com 3,5% resultante da subida já em março, não vão parar por aqui. Por cá, o cenário é mais ou menos idêntico, com uma exceção. O desemprego está a aumentar. E se por agora 7% não parecem ser grande coisa, a última vez que isto aconteceu, e não contabilizando aqui o pico temporário da pandemia, foi nos anos que antecederam a grande crise de 2008. Assim que este não é um bom momento para ficar desempregado. Mas não é só más notícias, também temos boas notícias. Os depósitos a prazo sofreram um aumento na remuneração, sendo agora ligeiramente mais atrativos com taxas de juros de 0,56%. Somos agora o quarto classificado a contar do fim a nível europeu. Uma verdadeira vergonha quando as taxas de juros do BCE rondam os 3%. E uma outra boa notícia é que a empresa Best Buy anunciou o aumento do dividendo em 5%. Já o meu portfólio fechou a semana nos 24% de valorização, com estes primeiros dias de março a renderem $22 em dividendos. Fiz ainda reforços pontuais durante esta semana nas empresas Realty Income e Tyson Foods, com 2 e 3 ações respectivamente. E é tudo por hoje. Não te esqueças de ajudar o canal com um like, subscrever se ainda não o fizeste, partilhando com os teus amigos e ajudando assim o canal a crescer. Podes ainda seguir-me no Instagram, onde subo mais conteúdo, ou juntar-te à comunidade no Patreon, onde também vamos discutindo este e outros tópicos. Para receber uma ação gratuitamente, podes ainda usar o código DIVIDEND na Trading 212 e tens todos os detalhes na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.